smile at me. You make me smile and say, ooh-wee, ooh-wee. Oh, can't you see that you belong to me? Inicia agora mais um programa Na Vitrine. Esse programa que foi feito sempre com muito carinho, especialmente para você. Gente, hoje eu vou começar com um assunto aqui que realmente é muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é o seguinte. Nós temos aqui na Grande Florianópolis a região de Campinas, que, na verdade, é uma concentração de muitos edifícios, são várias ruas, e nós temos tido muitos acidentes aqui no meio dessas ruas. Então, hoje mesmo, no dia da gravação, mais um carro capotado, gente, com as rodas para cima, com placa de Florianópolis. O que acontece? Os carros vêm de Biguaçu, Palhoça, Florianópolis, não conhecem muito bem aqui a região, e eles não respeitam a sinalização e passam direto, despercebido. Aí não tem como a gente reclamar diretamente, porque as placas estão corretas, a sinalização está correta. Então, o que a gente conclui? Que o pessoal não está dirigindo e olhando a sinalização. Então, as pessoas chegam em alta velocidade, cortam a preferencial e aí se dá os acidentes, né, que é um atrás do outro. Gente, é uma média de 3 por semana. Então, eu gostaria de pedir às pessoas que vierem circular aqui em Campinas, mesmo estando na preferencial, que hoje o acidente, infelizmente, o menino teve traumatismo craniano e ele estava na preferencial, só que o outro não sabia, e era um táxi de Florianópolis. Então, está aí, dado o recado, atenção, gente, parem, olhem, não custa quando entrar nessa região aqui que é muito perigosa. Pois é, a gente está iniciando o programa com o link aqui do Estúdio 44, direto para a internet, né, que é a novidade. Outra novidade é que agora, no próximo mês, nós vamos ter quadro novo no programa. Então, o programa está assim, redondinho, cada vez melhor, né, que a gente busca trazer um pouco mais de qualidade para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bumbum, né, que é a predileção brasileira, e também, gente, uma coisa muito importante, é enxaqueca, como tratá-la, né? Um método aí muito diferente, porque na maioria das vezes não funcionam os tratamentos, né? O médico não consegue achar assim uma coisa que realmente funcione. Então a gente parece que está num caminho aí com novas descobertas. E também um outro assunto que a gente vai tratar são os pelinhos encravados para quem faz depilação e umas dicas aí de depilação para todo mundo. Agora estou recebendo aqui no estúdio Dr. Eduardo Rodrigues, ele é cirurgião plástico, e a gente já vai começar com um papo, né, que é esse papo gostoso, que é sobre o nosso bumbum brasileiro, que toda mulher quer ter, aquele bumbum do sonho, né, até porque toda mulher quer ficar bonita, enfim. E o Dr. Eduardo, ele gosta de trabalhar nessa área, ele trabalha e faz e tem tido sucesso, né, o consultório dele é em Itajaí, e ele tem tido, assim, muitos resultados legais. E aí, doutor Eduardo, o que as pessoas têm feito no bumbum? Por que elas procuram você? Primeiramente, um prazer estar aqui contigo de novo. É sempre uma felicidade a gente estar conversando um pouquinho aqui no teu programa. Na realidade, a região glútea, realmente, ela é um local que tem muitos pacientes com várias queixas. E, atualmente, assim, a gente tem tentado realmente divulgar bem as técnicas que existem para tratar essa região. Porém, ainda existe muita coisa que o pessoal não sabe. O que está muito em voga, e eu já conversei uma vez contigo aqui, é a prótese de glúteo, né? Realmente é um dispositivo muito interessante, eu coloco, mas existem outras coisas para fazer, né? Como a lipoescultura, cirurgia para levantar o bumbum. Então, tem várias coisinhas aí. E, na realidade, o pessoal fala assim, o que é melhor? Né? Às vezes chega o pessoal no consultório, o que é melhor para tratar no glúteo? Na realidade, não tem o melhor ou o pior. Tem o correto. Qual é a diferença da prótese para a lipoescultura? Exatamente. Na realidade, a lipoescultura consiste no quê?
Uma cirurgia de lipoaspiração, onde essa gordura que foi coletada durante a lipoaspiração, ela é reutilizada para modelar algumas áreas do corpo. Por exemplo, tem mulher que tem barriga, tem aqui uma barriguinha tal, e praticamente não tem bumbum. Então, ela pode retirar essa gordura da barriga e colocar no bumbum. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Na realidade, a lipoescultura, ela vem para esse tipo de coisa. Porém, tem alguns detalhes. A lipoescultura pode ser para todo mundo? Não. A primeira coisa que precisa para poder fazer uma boa lipoescultura é ter um pouco de gordurinha para poder injetar, por exemplo, no glúteo. Sim, tem que ter sobrando. Tem que ter sobrando. Então, se a pessoa às vezes é um pouco magrinha ou tem uma gordura localizada muito pouca, às vezes não vai fazer muita diferença realizar a lipoescultura nela, utilizar aquela gordura no glúteo. Aí já entra a prótese de glúteo e outras categorias aí que a gente pode trabalhar. Doutor, tem 2 tipos de mulheres que sofrem muito, né? É as tábuas, que não tem bumbum nenhum, e aquelas que têm um avantajado, que aí a pessoa diz assim, não, ela vai, depois de 10 minutos o bumbum sai, né? Exatamente. Então, como essa que você falou aí, da prótese, para solucionar o problema daquelas que são meio tábuas, né? Que Sim, diz que é exatamente. tábuas de passar, e aquelas que têm o bumbum avantajado e querem diminuir um pouco e levantar um pouco, como é que funciona? Exatamente. Na realidade, as pacientes que têm um pouco de aumento do glúteo excessivo ou até uma queda do glúteo, também existe tratamento. Por incrível que pareça, o pessoal não sabe que tem, mas, por exemplo, um glúteo aumentado, ele pode sofrer um processo de lipoaspiração, por exemplo, para diminuir o tamanho dele. Outra coisa, se ele tem queda... Mas aí com a lipoaspiração eu ia perguntar justamente isso, né? Não cai tudo se fizer a lipo. Isso vai entrar agora em alguns detalhes. Por exemplo, se a pessoa realmente tem uma pele boa e tem uma capacidade de retração com a lipoaspiração, às vezes uma lipoaspiração pura e simples pode resolver esse aumento do glúteo. Porém, e aí entra, muitas vezes acontece isso, o paciente além de ter aumentado tem um pouco caído. Às vezes aí só a lipoaspiração às vezes não resolve. E aí como acontece, por exemplo, no abdômen, que às vezes a gente tem que tirar a pele, também pode acontecer no glúteo. A gente pode fazer uma cirurgia para levantar e retirar essa pele. Bom, quando faz essa outra cirurgia que é abdominal, também mexe na musculatura, né? Exatamente. E no caso, quando é bumbum, não tem essa musculatura que também funciona para segurar? Na realidade, normalmente, quando existe a queda do glúteo, a musculatura em si, que é o glúteo máximo, que é o músculo que a gente usa para realizar, por exemplo, a prótese de glúteo, ele normalmente não está mal posicionado, né? Normalmente as estruturas que estão adjacentes a ele, ou seja, a gordura, a face, etc., que estão mal posicionadas. Então, normalmente ele está super legal, né? Porque a e não pessoa precisa caminha, mexer. se mexe, enfim, está Exatamente. sempre exercitando. É um lugar que... é muito bom saber disso. Exatamente. Então, é muito difícil a gente necessitar atuar no músculo. No músculo. Só se a gente quiser causar um aumento. Colocar uma prótese, por exemplo, junto com essa cirurgia, também é possível. Outra curiosidade. A pessoa deve imaginar assim, nossa, vou fazer uma cirurgia e não vou poder sentar mais, né? Exatamente. Vou ter que ficar quanto tempo em pé sem poder sentar e dormindo de bruços? Uhum. Como é que funciona a recuperação? Isso vai depender, na realidade, da cirurgia que a gente vai realizar, né? Mas isso aí, por exemplo, na prótese de glúteo, hoje em dia a gente tem a capacidade, né, do paciente no outro dia se mobilizar, normalmente, sentar com alguns poréns, né? E também dormir de barriga para cima, também com alguns detalhes especiais que a gente vê isso no consultório. Isso durante quanto tempo? Isso normalmente, esses detalhezinhos aí, são os primeiros 15 a 20 dias, né? Depois, assim, quando está andando tudo bem, a gente começa a liberar o paciente para outras coisas, né? Agora, se a gente saindo um pouco da prótese glúteo, aí entra em outras áreas, por exemplo, a gordurinha, que é a lipoescultura. Só para tirar uma gordurinha e levantar um pouquinho. Aí a gente já tem um pós-operatório um pouquinho diferente, né? Na realidade, quando a gente usa a lipoescultura pura e simples, ela é um enxerto de gordura, é uma gordura que foi tirada de um lugar e colocada no outro. Então ela precisa ser bem cuidada. E uma dessas histórias da bem cuidado é pressão. Para ela não sair do lugar. Para ela não sair do lugar, não necessariamente para não sair do lugar, para a célula que está colocada ali não morrer. Então, por exemplo, a pressão de deitar em cima já pode perder. Mata o bumbum. Exatamente, mata o bumbum. É uma boa expressão. Então a gente já tem que tomar alguns cuidados diferentes. A gente acaba sentando com um travesseirinho, uma coisa diferente. E também nos primeiros 15 dias, em média, a paciente acaba dormindo de barriga para baixo quando faz uma lipoescultura assim, um pouco maior, com volume assim, maior, vamos dizer assim. Quando a gente tem algum machucado em si, por algum acidente, a gente automaticamente tem aquele cuidado, né? Exatamente. Então, eu acho que não deve ser difícil essa questão de se acostumar nesses dias, nesses 15
dias aí, 20 dias, né? Na Normalmente o recuperação. paciente leva super bem, assim, com alguns detalhes, né? Mas como o objetivo dele é a melhora, e a gente conversa muito bem isso no consultório, como é que vai ser o pós-operatório, etc., ele acaba levando super bem. E outra coisa, cicatriz. Vai depender da cirurgia, né? Exatamente. Quando é a lipoescultura, basicamente são os pequenos furos da própria lipoaspiração que são utilizados para modelar o glúteo através da injeção de gordura. Na cirurgia da prótese de glúteo, realmente a cicatriz fica localizada no sulco entre as duas nádegas, mais ou menos 6 centímetros é o tamanho da cicatriz. E na realidade, quando a gente tira a pele, aí a cicatriz é um pouco maior. É uma cicatriz na região do biquíni mesmo, como se fosse aquela asa delta do biquíni. Mais ou menos como se fosse a abdominoplastia, que é a plástica de abdômen, de fora a fora, só que nas costas, né? Isso para levantar o bumbum, vamos dizer assim, quando tem indicação. Ok. Agora a gente vai falar, gente, de um assunto que eu achei muito importante, que é a questão da enxaqueca e do tratamento para enxaqueca, que o doutor nos trouxe aqui uma novidade. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre o assunto. Na realidade, a toxina botulínica, que é o que a gente estava comentando um pouquinho, que a gente veio conversar um pouco hoje também, ela é um dos tratamentos atualmente para cefaleias crônicas, né? E tem sido uma coisa muito interessante, que foi uma coisa descoberta, entre aspas, por acaso. A toxina botulínica todo mundo conhece, é utilizada na estética há muitos Botox, anos. gente, famoso Botox, que a gente usa na ruga, né? Que eu achava que foi desenvolvido para ser usado na ruga e, na verdade, foi usado na medicina e depois descoberto para solucionar rugas, né? Exatamente. E depois ele ficou famoso, entre aspas, pela área estética, né? O pessoal usa nas rugas de pé de galinha, testa, etc. Mas uma coisa curiosa é que nesse negócio de todo mundo usar para estética, notou-se que os pacientes que tinham um pouco de cefaleia, e nisso entra a enxaqueca, tinha uma melhora, né, da enxaqueca com o uso do Botox, mesmo não fosse com esse objetivo o tratamento. E foi-se estudar e notou-se realmente que havia essa melhora. Então começou-se um estudo em utilizar a toxina botulínica para prevenção e diminuição das crises, por exemplo, da enxaqueca, né? E é uma coisa muito interessante. E são quantas sessões? É uma sessão só, por exemplo, a pessoa tem enxaqueca crônica, porque eu sei de gente que tem fé no escuro, né, que passa muito trabalho. Quantas sessões são? Na realidade, né, a primeira etapa disso aí, até você falou bem certo, é saber enxaqueca. Realmente, primeiro saber qual que é a origem da cefaleia. Diagnóstico, né? Exatamente. Ela basicamente serve para pacientes que já têm um diagnóstico correto de enxaqueca, ou uma cefaleia tensional, ou um outro tipo de cefaleia crônica, né? E, normalmente, como é que se trata isso? É uma sessão, que aplica o Botox, assim como é na estética. Os locais de aplicação são um pouquinho diferentes, né? São na região mais ou menos da estética, mas também na região das têmporas e da região occipital, e também, às vezes, aqui no ombro, na região do trapézio, para focar nessa região e melhorar essa cefaleia. Então, tem alguns pontos, são mais ou menos 32. 32 pontos. Exatamente. Agora me deu uma curiosidade, melhora a tensão também? Já me deu uma curiosidade, ele falou nos ombros, né? Porque geralmente a gente tem essa tensãozinha nos ombros aqui. Não, na realidade não é bem para isso, né? Normalmente a gente fala que usa para o Botox na região da trapézio, isso vai ter a ver com a dor de cabeça do paciente, né? Tem alguns que tem um pouco mais focado ali, e alguns pontos que a gente usa, e neles tem a nuca, e tem o trapézio, etc. Agradeço muito a sua participação, né? Gostei demais de saber das novidades. E quando quiser apareça, né? Porque quando ele vem aqui, o doutor Eduardo, ele vem cheio de novidades para a gente. Imagina. E sucesso lá em Itajaí. Muito obrigado, Cida. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para poder esclarecer os seus telespectadores. Então, pessoal, a gente vai fazer um intervalinho e volta já falando de depilação e de pelo encravado. Voltamos já já. Girl, when you smile at me,